Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Prezados irmãos, dou boas-vindas a todos nesta manhã de terça-feira, 16 de maio, onde juntos vamos meditar a palavra de Deus e também fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus aqui anuncia aos discípulos que ele vai para o Pai definitivamente. Agora parto para aquele que me enviou. Então ele volta para junto de Deus, volta para o seio do Pai, assenta-se à direita do Pai. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Os discípulos não perguntaram, porque Jesus já havia dito inúmeras vezes que ele voltaria ao Pai. Mas porque vos disse isto, Jesus diz: a tristeza encheu os vossos corações. Eles se entristeceram. Eles se aborreceram porque não teriam mais Jesus em sua presença. Embora Jesus diz: é bom para que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Quem é o defensor? O defensor é o Espírito Santo Paráclito, que nestes dias nós vamos ver no Evangelho de São João, na narrativa de São João, Jesus falando constantemente que ele envia o defensor, ele envia o Espírito Santo, ele envia o Paráclito para não nos deixar órfãos. Mas se eu não for, não vô-lo mandarei. E quando vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito Santo Paráclito de Deus, ele enviado por Jesus da parte do Pai, da procedência do amor do Pai e do Filho, vem para nos revelar a verdade, vem para nos revelar tudo aquilo que o Filho, que nosso Senhor Jesus Cristo, deixou às claras, dito aos discípulos e depois narrado nos santos evangelhos, que é a sua palavra, através dos evangelistas e através da ação do Espírito Santo que Jesus envia, tudo aquilo que ele disse se revelará na mente daqueles que o ouvem, naqueles que o
toca em sua palavra e a guarda em sua mente. Portanto, quando vier o defensor, o Espírito Santo, ele mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o mandamento. O pecado porque não acreditaram em mim. E não crer em Jesus Cristo consiste em não se salvar. A salvação consiste em crer no Filho de Deus. O próprio Jesus já nos orientou: quem crer em mim será salvo. Quem não crer já está condenado, porque não acreditou no Filho de Deus. E quantas são as pessoas, nos dias de hoje, ajudados por líderes religiosos e justificados, irão para o inferno, porque creem em outras coisas, exceto em nosso Senhor Jesus Cristo, aonde são justificados as seitas, são justificados as falsas religiões, e os grandes líderes religiosos afirmam: cada um dentro da sua cultura de fé chega a Deus. Mentira! Mentira! Não chega a Deus se não crer no nome, se não crer na pessoa, se não crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo, será salvo. Não crendo, já está condenado. Já está condenado. A questão é essa, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Examinemos as Escrituras e desalienamos as pessoas. Não inventamos falsas religiões dentro da Igreja Católica Apostólica Romana de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos que o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, revele-nos tamanha verdade. Revele-nos a graça de crermos em nosso Senhor Jesus Cristo para que sejamos salvos. Nosso Senhor volta para o Pai. Envia o defensor, envia o Paráclito, envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nós vamos meditar ao longo desta semana. Prestemos bastante atenção no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo vem, que a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, ela reuniu e foi expondo ao longo da liturgia. E nesta liturgia que nós vemos que Jesus vai falar constantemente da vinda do Paráclito, da vinda do Espírito da verdade, da vinda, como hoje, o defensor. Então, portanto, é crendo em Jesus que seremos salvos. Não crendo, já estamos condenados. Já estamos condenados. E aí prossegue Jesus dizendo: a justiça é porque vou para o Pai. Então, portanto, o retorno de Jesus cumpre-se a justiça divina. Ele é o enviado do Pai, vem, cumpre a sua missão de revelar o Pai, de libertar do pecado e da morte toda a humanidade, de anunciar a palavra da verdade, convidar-nos à conversão e retorna ao Pai. E aguarda-nos, mas deixou tudo escrito o que devemos fazer para chegarmos à salvação. Ele mesmo disse, há dias atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mais uma premissa de que todas as seitas, todas as falsas religiões, todas as culturas não salva senão crer no nome do Filho de Deus. Aos senhores líderes religiosos que me ouvem, acreditem na palavra de Deus e mudem o discurso.
Porque o discurso de que tudo entrará em uma única panela e será salvo é mentiroso. É mentiroso. Não tenho cisma de dizer, porque estou apoiado na palavra. Se sou mentiroso, mentiroso primeiro é a palavra. Mas Cristo não mente. Ele é verdade, caminho e vida. Então, portanto, o que segue o Evangelho e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Aquele que seduziu nossos primeiros pais, levou ao erro e incumbiu, praticamente neste ato de levar os nossos primeiros pais ao erro, Adão e Eva, ao pecado, incumbiu a Jesus a realizar a redenção. E ele já foi condenado. E ele não mais tem retorno. E idiotizados são as doutrinas que chamam o condenado Lúcifer de irmão e ora pela conversão dele e de todos os demônios, porque já está condenado. Então, portanto, o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O chefe é Lúcifer. É ele que nos quer no seu reino de perdição, no seu reino de fogo, de chofre, de choro e de ranger de dentes. É ele que pesa-nos para pecarmos, para se afastarmos de Deus e para cairmos nas suas ciladas e nas suas amarras. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que vive a palavra, que segue nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, este não é enganado, este não é levado à perdição. Aquele que é iluminado pelo Paráclito, pelo Defensor, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito Santo Paráclito de Deus, este segue a Jesus, porque Jesus enviou para nós o Defensor. Aquele que nos tira do erro, nos tira dos caminhos de treva e aponta a plena verdade. Então, portanto, queridos e amados, peçamos a Deus nosso Pai, que por este santo Evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos à glória da vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus os abençoe. Tenham uma abençoada terça-feira, repleta da graça de Deus, da bênção e um dia cheio de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações.